Olá você, obrigado pela companhia. 8ª semana, 8 semanas neste mergulho chamado Exame Nacional do Ensino Médio. Dados consolidados, o INEP disponibilizou os dados, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, com os dados à disposição. Houve uma queda de inscritos em relação a 2014, mas isso é parte do processo normal do Exame Nacional. O que me deixou apenas reflexivo, né, e observando uma redução foi no número, na quantidade de candidatos que pleiteavam o ensino, ou seja, o reconhecimento, o seu certificado de conclusão do ensino médio. Eram mais de 900 mil no ano passado, melhor dizendo, em 2014, lá pelo mês de agosto, setembro de 2014, e agora em 2015, pouco mais de 446 mil. Houve uma redução de quase um pouco mais da metade daqueles que pleiteavam a certificação do ensino médio. Isto é bom e isto é ruim. O lado bom disto é entendermos que a prova do Exame Nacional tem mostrado que não é só buscar uma certificação e acreditar que é possível tê-la, sobretudo em redação. Curioso, não é? As 4 áreas dos conhecimentos gerais, dentro das suas áreas, das suas disciplinas, melhor dizendo, quando pensamos em ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, elas são, sim, trazem um grau de dificuldade, são difíceis, mas é possível pleitear uma nota acima de 450 pontos. É possível. Agora, quando se chega à redação, atingir os 500 pontos não é tão simples assim. Ainda mais quando não se tem aptidão alguma sobre o formato, o gênero do texto. E é isso que tem derrubado muita gente que busca a certificação do ensino médio. Então, o lado bom é a retenção desses, que embora queiram se certificar, e isso é muito importante para desenvolver a sua própria vida, a sua intelectualidade, isso é o lado bom, mas o lado complicado é que não basta buscar a aventura, é necessário se preparar. É necessário ter cursos como esse do Pré-ENEM, que é um serviço público à sua disposição. Porque daí é possível ir adiante. É o que nós queremos, é o que nós entendemos e é o que se torna possível sempre. Então essas possibilidades vêm ao encontro daqueles que buscam. O lado bom nesse contexto é entendermos. Capacitou-se, consegue a certificação do ensino médio. Certo, professor Jomar, que está aqui ao meu lado. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Hoje vamos em língua estrangeira moderna, redação em língua estrangeira moderna. Exatamente. É o 8º encontro, 9ª aula do professor Jomar. Exatamente. 9ª aulinha. O professor Jomar tem uma aula adiante aí que logo será reposta. Nós vamos conversando sobre isso necessariamente. Perfeito. E você conhece a professora Wanda? Conheço a professora Wanda, grande professora, é uma especialista em biologia, me dá um apoio aqui sensacional, Hoje, super. Olha só ela aqui. Tudo bem, Wanda? Bem, e a prova se aproximando, né, Marlos? A prova se aproximando, a cada dia mais perto. Os dados consolidados sobre os quais eu me referi são dados que o INEP forneceu na última sexta-feira e nós montamos, inclusive, uma apresentação com base nisso para discutirmos os aspectos das regiões. O Paraná também teve um decréscimo de quase 100 mil inscritos do ano de 2014 para o ano de 2015. A região sudeste continua sendo a maior região, maior em termos de números, quantidade de candidatos. A região nordeste vem em seguida, a região sul, depois vamos com a região centro-oeste e por último a região norte. Mas elas ficaram mais próximas às regiões norte, centro-oeste e sul. A diferença era bem maior em 2014. Já as regiões nordeste e sudeste são as regiões com maior número de inscritos, passando dos 2 milhões de inscritos em cada uma das regiões. E aí existe a divisão por estado. Curiosidade sempre observar o grande percentual de pessoas que se inscrevem em relação ao Rio Grande do Sul e Paraná. Curiosamente, os números são muito próximos, inclusive em Curitiba, necessariamente, nós temos mais alunos do ensino médio do que em Porto Alegre. Porém, o número de inscritos em Porto Alegre, no próprio estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre capital, estado do Rio Grande do Sul, é maior do que no Paraná, curiosamente. E com relação às instituições que aceitam o sistema, né, do Enem, elas mantiveram o mesmo número, Marlos, ou você sabe? Não, as instituições têm variado bastante. Algumas instituições estão aderindo completamente, como é o caso das instituições federais, das IES do Rio de Janeiro, melhor dizendo, seja o FRJ ou o ERJ. A UNB também adotou, agora algumas de São Paulo têm se voltado ao Enem e começado a olhar com mais carinho para a chegada ou a recepção desses candidatos via SISU e outras instituições. Isso nós informaremos sim, Wanda. Lá por outubro, comecinho de outubro, quando esses dados estiverem consolidados efetivamente,
teremos então uma parametrização de estado por estado para que nós consigamos aqui fornecer ao nosso estudante, deixar no site, inclusive, para você que está no nosso ambiente virtual, em nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que você tenha a relação por estado de instituições que aceitam o Enem. Claro, cada uma na sua autonomia. Algumas aceitam integralmente, como aqui em Curitiba é o caso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Outras aceitam parcialmente, como é o caso da UFPR. Então, a UFPR, 30% das suas vagas. O Instituto Federal Paraná, também na sua integralidade, aceita o Exame Nacional. Então, nós temos as nossas 3 instituições federais, cada uma seguindo a sua autonomia. O IFPR, a UTFPR e a UFPR. Você terá isso como informações em nosso site. Falando em Universidade Federal do Paraná, que é o vestibular mais procurado do Estado, a UFPR terá a sua feira de cursos e profissões lá na 3ª semaninha do mês de agosto, e nós estaremos com o nosso stand. Nosso stand, inclusive, vai ficar aqui pertinho do nosso local de gravações, né? Ali onde eles montam aquela mesa de ping-pong, ali nós teremos o planetário, teremos o Fibra, que é um setor de física experimental muito interessante, muito provavelmente o stand de medicina frequentadíssimo e o stand Eureka ali na frente. Ano passado nós estamos lá na entrada, esse ano nós vamos ficar aqui pertinho dos nossos estúdios. Então as coisas acontecendo e os candidatos já podendo se inscrever na Universidade Federal do Paraná. Certo? Nós demos em primeira mão a notícia da data do vestibular aqui semana passada, confirmou-se com o edital publicado ao longo da semana. Na sexta-feira, nós demos em primeira mão a notícia, sexta-feira confirmou-se mesmo a data, dia 8 de novembro, para você que quer usar o Exame Nacional e pretende o vestibular da UFPR. Certo, João Mário? Nós temos muitos alunos, né? Um detalhezinho com relação ao número de inscritos, eu acho que é oscilante, varia de ano para ano. Muitos alunos acham que o exame é muito difícil, muito complicado e acabam desistindo de tentar uma inscrição, mas com a força de programas como o nosso, que são muito importantes para dar esses recursos, essa sustentação para todos aqueles que têm esse objetivo. Você diz muito bem, amigo, e eu fico muito sensibilizado e extremamente lisonjeado em saber que nós estamos chegando, chegaremos agora na sexta-feira a 160 programas no ar, 160 aulas no ar. Isso é especialíssimo. 160 aulas, você pode se capacitar sim. Por quê? Porque essas aulas ficam disponíveis para você. Então você pode assistir a cada uma das aulas, rever aulas em que pairaram algumas dúvidas, algumas situações e trabalhar de forma efetiva. Quer dizer, é um presente para você. Na verdade, é um investimento do dinheiro público retornando a quem lhe é direito no apoio à escolarização. Não vamos substituir ninguém. Não vamos substituir escola alguma, não é a nossa função é apoiar. E como apoiadores, é isso que nós queremos. Na sexta-feira, 160 aulas no ar, disponíveis para você. Você acessa facilmente MOOC, M-O-O-C, mooc.ifpr.edu.br. Acessa com facilidade, faça sua inscrição, você vai gastar 5 minutos para fazer sua inscrição, ou menos, hein? 5 minutos ou menos. Faz sua inscrição e imediatamente tem acesso a todo esse acervo. Você que está conosco pela RTVE, pela TV Educativa do Paraná, você nos acompanha todos os dias às 4 da tarde, de segunda a sexta, reprise, madrugadinha, 2 da madrugada. Para você que está conosco pela TV Sinal, abraço especial a você que nos acompanha nas noites de quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas. A TV Sinal é a TV da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no canal 16, para quem é assinante NET ou pelo site da Assembleia Legislativa, é o www.alep.pr.gov.br. Olha quanta informação nessa abertura da aula de hoje. Então vamos trabalhar agora? Informações super úteis. Vamos trabalhar? Então, primeiro slide, meu rapaz. Primeiro slide. Tá aqui brincando com deixa eu... pode deixar, Gilmar. Beleza. Já voltou, tá me ajudando. Isso é muito bom, muito bom. Tema da aula, Gilmar, é o que estamos fazendo. Wanda, tema da aula, o trabalho. O trabalho onde? Na construção da dignidade humana. O homem precisa trabalhar fato concreto. O homem precisa laborar. Ele precisa trabalhar. Fazendo aqui uma análise, uma paráfrase e uma intertextualidade com a linda peça teatral Novas Diretrizes em Tempos de Paz. Novas Diretrizes em Tempos de Paz, uma peça teatral que traz o personagem Clausewitz, que quer viver no Brasil,
E ele chega, ele é um ator, ele não é um trabalhador, mas ele precisa dizer, quando pisa no Brasil, para o inspetor alfandegário, o sujeito que daria o visto, o carimbo, você pode entrar no Brasil, senão você vai voltar no navio, você vai para a Argentina, vai lá para onde... Então, ele dizia sempre, o Brasil precisa de braços para a lavoura. Ele nunca teria essa condição de elaborar daquela forma, ele precisaria de todo um processo diferenciado, mas ele era um ator, e por isso ele vai sensibilizar com a representação cênica, mostrando que mesmo com os horrores da guerra, mesmo com as dificuldades de você entrar num país desconhecido, com todos desconhecidos, apenas com uma pastinha debaixo do braço, uma malinha, você pode ser feliz se você cultivar também os aspectos da arte. Que beleza! Essa peça, Novas Diretrizes em Tempos de Paz, é uma das que recomendamos sempre. Então, o trabalho vem nessa linha, Gilmar. O trabalho na construção da dignidade humana. O ser humano precisa de trabalho, apresentando experiência ou proposta de ação social. Nesse momento de redemocratização brasileira, que completa e já completou 30 anos, falamos em redemocratização, 30 anos desde que, lá nos idos de 85, toma posse José Ribamar, José Sarney, porque Tancredo de Almeida Neves havia falecido. 30 anos. E um dos motes dessa redemocratização, uma das bandeiras da redemocratização, sempre foi a geração de empregos. Mais pessoas com direitos e carteira assinada. Então, isso aconteceu ao longo desses 30 anos de forma especial. Agora, em 2015, as coisas não estão tão fáceis assim. Ainda há empregos em várias áreas, há várias colocações, várias possibilidades de emprego, mas já não é mais tão simples como era há 3, 4 anos. Sim, porque é necessário também que as pessoas se especializem, que os indivíduos busquem qualificação. O curioso, não é, Gilmar, que nós ouvimos, Wanda deve ter ouvido isso também, mas ouvíamos aí há 4, 5 anos, até há 3 anos atrás, ouvíamos pessoas que reclamavam porque estavam oferecendo emprego, tinham emprego para oferecer, mas não conseguiam achar funcionários qualificados. E isso nas situações até próximas, às vezes vai dizer um atendente de farmácia, um atendente de panificação, um indivíduo de um posto de combustível. O mercado muito mais exigente hoje. Sim, mas o funcionário do supermercado. Não havia alguns indivíduos. Por quê? Porque houve uma oferta de empregos, mas infelizmente muitos não buscaram a qualificação. E você que está nos acompanhando e anseia por ingressar no ensino superior, é o caminho adequadíssimo que você escolheu, porque certamente uma faculdade ampliará os seus horizontes, em todos os sentidos, não é só no desenvolvimento intelectual. Ampliará, sim, a sua própria condição na medida em que você vai buscar o salário um pouco melhor, que lhe dê uma estrutura de vida confortável. Não estamos falando de riqueza, nem isso e aquilo, estamos falando apenas em buscas, para você fazer o exame nacional, ingressar numa instituição de ensino superior e buscar o aprimoramento da sua qualificação. Claro que essa qualificação não vem só de uma faculdade, ela vem de uma série de outras situações, mas dentro do ensino superior abrem-se vários horizontes interessantes. Então, a vida, quando você ingressa numa faculdade, ela tende a ampliar o seu leque. É isso que nós compreendemos sempre. É óbvio que alguém vai dizer assim, não, mas é que tem um caso de alguém que tem uma condição muito bem de vida e nem precisou fazer faculdade. Fato. Casos assim existem, mas são exceções. A estatística deixa bem claro que um diploma de ensino superior permite uma remuneração maior no exercício da sua atividade profissional. Então, são situações para ponderar, né? Mas vamos agora à nossa proposta, vamos a ela, né? Então, nós temos aqui alguns textos de apoio. Quais são os objetivos da aula, professor Gilmar? Necessariamente, compreender a necessidade da apresentação de uma tese. Se é um texto dissertativo, argumentativo, ele precisa de uma tese, ou seja, ele precisa de um horizonte advocatício. Então, a advocacia entra aqui preponderantemente. E você diz assim, mas por que entra preponderantemente? Porque é o exercício da advocacia que permite ao indivíduo sustentar, defender, estudar teses. Então, é um texto que, de alguma forma,
elevará o nosso sujeito, o nosso aluno, o nosso candidato, a exercer uma prática advocatícia, construir uma tese. Essa é a prática advocatícia, construir uma tese. Compreender e assimilar a importância de uma proposta de intervenção na prova do Enem. Qual é a proposta de intervenção? PIS ou Jomar, PAS, meu nobre amigo. PIS ou PAS. Proposta de intervenção social ou proposta de ação social. Por isso que recomendamos no fechamento do teu texto. Chegou no finalzinho do texto, você faz essa proposta de ação, essa proposta de intervenção, para solucionar alguma coisa. Não o problema definitivo da vida, mas para você trazer algo, acrescentar algo. Muito bem, análise das 5 competências, nós mostramos as 5 competências bem claramente para você, as competências que nos permitem gerar a nota e a apresentação de exemplos de redações. Então é por aí que nós vamos tocar a nossa aulinha de hoje. Vem conosco agora e vamos firmes para a proposta do Enem oficial. Está aí, Jomar, para você pensar comigo. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, já sabemos, não muda isso, não muda. Você que está chegando agora e não assistiu às nossas 7 aulas anteriores, primeiro você pode assisti-las. Segundo, o gênero de texto é exatamente esse. Quem disserta emite uma opinião, essa opinião ela é alicerçada com argumentos. Argumentos que permitem a construção de uma tese. Nem sempre essa tese é a favor ou contra. Neste contexto, a construção, o trabalho na construção de dignidade humana, ninguém é contra o trabalho. Ninguém vai dizer assim, não quero trabalhar, não, seu trabalho infantil, aí é uma outra situação. Ninguém é contrário ao trabalho, mas o que se coloca aí é como esse trabalho pode vir ao encontro das pessoas, gerando para essas pessoas dignidade. E nesse contexto, o que você pode usar? O assédio moral. É um adendo interessante. O que é o assédio moral? Existem alguns estados, o Paraná é um deles, em que há leis que são extremamente rígidas em relação ao assédio moral. O chefe acaba abusando da sua condição de chefe e envergonhando, prejudicando o seu subalterno, a sua subalterna. Assédio moral. Isso você pode colocar, é a dignidade. A outra é o salário fora do parâmetro. É alguém que quer pagar menos do que a categoria paga, oferecer um subsalário, ou oferecer uma carga laborativa não condizente para a manutenção do emprego. Então, são várias situações a serem ponderadas quanto ao trabalho. Não é tão simples assim entender a atividade laborativa, certo? Sem contar que, no aspecto do trabalho, você pode voltar a Getúlio Vargas. E citar Getúlio para quê? Para falar sobre leis trabalhistas. Você pode abordar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Você pode abordar, sim, sem sombra de dúvida, outros incrementos e pode trabalhar com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Puxa, olha como surgem informações quando o assunto é trabalho. Sim, inúmeras, estamos apenas ponderando e pontuando algumas delas. Voltando para cá, então, dissertativo argumentativo e norma culta escrita na língua portuguesa sobre o tema. Está aí o tema para nós digerirmos. O trabalho na construção da dignidade humana, apresentando experiência ou proposta de ação social. É isso que nós deveremos fazer. Então, não é uma questão problemática, mas tem alguns detalhes aqui. O que os textos de apoio trouxeram para nós, o trabalho escravo. Olha o que eu falei há pouco sobre esse trabalho. Curioso é que 2 anos depois, o Exame Nacional traria o quê? Traria a questão da imigração. E nessa questão da imigração, nós temos trabalhadores, inúmeros trabalhadores, imediatamente alguém já pensa em haitianos, mas deve pensar em bolivianos, deve pensar em paraguaios, deve pensar em peruanos, deve pensar em africanos de maneira geral, que vêm para o Brasil de várias formas e acabam sendo submetidos a um trabalho escravo. Ou seja, aí não há dignidade na construção do trabalho. Por quê? Porque se ele vem de outro país, mas está aqui no Brasil, ele tem a sua documentação em dia, ele é amparado pela mesma força, pela mesma forma de legislar. Ou seja, ele não pode ter seus direitos deturpados. É aquela história, né, amigo? Nós temos encontrado aqui em Curitiba, em especial vocês de outras localidades, mas aqui em Curitiba o número de haitianos é bastante grande, né, Wanda? Temos encontrado. E eu já conversei com 2, 3 mesmo,
e alguns tentam conversar em português, tendo algumas dificuldades, muitas dificuldades às vezes, dependendo do indivíduo, mas se queixando sobre o trabalho exagerado. E quando você dá um pouco de atenção para esse indivíduo, ele se queixa dizendo que trabalha demais. E aí você começa a se perguntar, sem invadir a privacidade do indivíduo, quantas horas ele está trabalhando no seu local e quanto ele está recebendo. Curioso isso, né? São elementos dessa nova visão que o Brasil tem como elemento atrativo. Se bem que, como país atrativo, recentemente, lemos textos que dão conta que, para os haitianos, de maneira geral, o Brasil já não é mais um país tão atrativo assim. Tem muitos que estão sem, né, trabalho. Exatamente. Perambulando pela rua e pedindo, porque não estão encontrando trabalho. Não estão encontrando trabalho. Então, muitos estão alegando que não é mais a mesma coisa. O texto mostra para nós. Então, o que é trabalho escravo? Escravidão contemporânea é um trabalho degradante. É um trabalho degradante que envolve o quê? O cerceamento da liberdade. A assinatura da Lei Áurea, olha lá o passado, em 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Então, esse dado é importante. Não há mais propriedade desde 1888, não há mais propriedade de um indivíduo sobre outro indivíduo, acabando com a possibilidade de possuir legalmente o escravo no Brasil. No entanto, olha aí a condição, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para o plantio de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os chamados gatos. Semana passada, Marlos, não sei se isso você sim. viu. Diga, Wanda, amiga. Uma fazenda também onde os empregados dividiam alojamento com porcos, né? Exatamente, então, exatamente. Infelizmente. Então, nós estamos falando de uma lei de 1888, a Lei Áurea. Mas, em 2015, agora nós vemos ainda indivíduos que se arvoram a essa condição de aprisionar pessoas, de fazer com que pessoas trabalhem como escravos. E aí você diz assim, puxa, mas a lei tem que ser muito pesada contra indivíduos assim, sem dúvida. A legislação precisa ser extremamente punitiva, dando direito à defesa. É claro, não se cerceia a defesa, ele pode ter cerceado a liberdade de alguém. A justiça não cerceará a defesa desse sujeito. Ele terá condições de se explicar, sendo difícil justificar como é que ele mantém 10, 20, 30 pessoas em condição de escravidão, em condição animalesca. Mas, tendo o seu direito de defesa, ser condenado, precisa pagar mesmo, para que mais indivíduos não façam isso, não extrapolem essa condição. Então está aí o texto para nós, usar essa expressão gatos entre aspas. Posso repetir a expressão gatos? Eu entendi a expressão gatos, eu posso repeti-la no meu texto? Pode sim, você pode fazer isso. Segue o barco. Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados. Aí está o direito à defesa. Muitas vezes esse direito à defesa, escreva lá no teu material, esse direito à defesa é o quê? É uma falácia. Muitas vezes esse direito é uma falácia, ou seja, um engano. Em alguns casos é inclusive uma mentira. Então falácia entra nesse aspecto. Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante, aliado ao cerceamento da liberdade. Este segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico, ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. E aí que está o ponto. Como o nosso país é um país continental, em algumas propriedades rurais, isso pode acontecer porque o indivíduo fica tão afastado, ele fica tão distante de tudo e de todos, que ele fica à mercê do seu patrão. O seu patrão passa a ser o seu dono. Não vai agrilhoar o sujeito, nem correntes, tornozelos e pulsos e tudo mais, mas o tratará como objeto. E vai, então, pagar o que quiser. Um outro detalhe interessante, e me ocorreu, é a obra O Cortiço, Gilmar. Em O Cortiço, nós tivemos assim João Romão. João Romão, só para pensar na intertextualidade, João Romão é uma figura muito curiosa, porque ele também não podia fazer o trabalho escravo, embora essa obra seja de 1890, escrita por Aloysio Azevedo, mas ele não podia mais escravizar ninguém. Então, o que faz João Romão inteligentemente? Ele é dono das casinhas do cortiço. As pessoas moram nas casinhas, ponto.
pagam aluguel para ele, sim. As pessoas moram nas casinhas porque grande parte dessas pessoas que moram nas casinhas são trabalhadores dele. Ele tem um local para quebrar pedras, para trabalhar com a extração mineral, então a pedreira. Então ele tem, espera aí, ele tem o trabalhador, trabalha para ele tem que pagar o salário para o trabalhador, certo? Mas o trabalhador precisa pagar a casinha em que vive. Mas escuta, o salário dele é maior do que a casinha em que vive? É. Mas aí o João Romão achou uma terceira via. Qual a terceira via? Estabeleceu uma venda. E nessa venda, ele, fazendo aqui o trocadilho infame, nessa venda ele vendia de tudo. E anotava no caderninho. Como a parcela gigantesca desses indivíduos era amplamente analfabeta, eles acabavam esquecendo as anotações e olha o círculo vicioso. Eu trabalho para ele, trabalho na pedreira, eu ganho meu salário. Mas com o meu salário, o que eu tenho? Tenho que pagar a casinha em que eu vivo e eu tenho que pagar as contas que eu fiz. E sabe o que é curioso? Quando chega o final do mês e eu vou acertar o meu salário, o que João Romão diz? Olha, eu vou descontar aqui o teu aluguel e eu vou descontar também o que você comprou na venda, né? E daí o João Romão faz as contas dele e diz assim, olha, você está devendo. Mas como assim? Você está devendo. Você ganhou 100 cruzeiros. Você tem que pagar para mim 30 cruzeiros para morar na casinha, certo? Mas você gastou na venda 77 cruzeiros. Deixa eu somar para você, 77 mais 30 são 107. O teu salário é 100. Você me deve 7 cruzeiros, vai ficar para o mês seguinte. Que boa estratégia, né? Resumindo, o trabalhador nunca sai das mãos do João Romão. E quando ele quer sair, o João Romão diz assim, você não pode, porque você ainda deve isso aqui. Que legal, né, Wanda? Então, não é à toa... Não tem como ele sair, né? O Cortiço é uma obra espetacular. Não só por isso. Em eleições, o empregado também é obrigado a votar no candidato do patrão? O voto de Cabresto. Exato. Histórico voto de Cabresto. Voltando para cá, né? Mais um detalhe, mais um texto de apoio. Então, nós temos aí. Então, caderno azul, prova oficial do INEP em 2010. Esta condição aqui é uma condição degradante para um trabalhador. É degradante por quê? Porque nós vemos como ele está maltrapilho, como ele está mal vestido. E o trabalho, ele não permite isso. O trabalho, aliás, ele permite que você tenha condições de adquirir seus produtos. O trabalho é uma autonomia que todo indivíduo quer ter para ter o seu próprio ganho e subsistir e ser feliz. Não é? Vamos adiante. Temos aqui o futuro do trabalho. Esqueça os escritórios, salários fixos e as aposentadorias. Em 2020, você trabalhará em casa. Seu chefe será menos de 30 anos e será uma mulher. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma previsão, certo? Previsão. Olhando para o futuro. Jomar, essa proposta é de 2010. Nós estamos na metade do caminho, nós estamos em 2015. Será que isso vai se cumprir? Olha, eu já trabalho para várias mulheres, hein? Isso é um ponto. Barbaridade. O que mais? E realmente eu já trabalho para muitas mulheres em algum desses empregos em casa também. Em casa, então começa a se cumprir. Exatamente. Wanda, como você vê essa situação? Nada mais justo, né, Nada Marlos? mais justo, nada mais justo. Não tem Certeza. diferenciação. Mas e até aqui você tem comprovado isso? Com certeza. Com certeza, né? Então, O que eu quero é um situações. bom chefe, uma boa chefe. Sim. Me paga em dia. Salários fixos, verdade? Exato. Salários fixos, a discussão sempre fica por conta do reajuste. Como se dará o reajuste desses salários? Fato. Aposentadoria, sim, a questão da aposentadoria, a questão da previdência, seríssima. Agora, em 2015, nós abordaremos isso quando tratarmos mais profundamente de outros questionamentos, de temas possíveis para o Enem, temas a partir de outubro. Temas, sim, nós estamos trabalhando com temas que já apareceram. Agora, em outubro, nós trabalharemos só com possibilidades temáticas. E é claro que nós entraremos em leis. Da famosa PEC da Bengala, você vai dizer assim, não sei que PEC da Bengala é essa. Calma aí que nós trabalharemos com ela. Além das aposentadorias e a mudança em todo o contexto de aposentadoria. Nós trabalharemos nessa linha, sim. Marlos, então, e dependendo da área de trabalho também, né? A mulher, ela se sobressai, né? Com toda certeza. Por exemplo, na área da educação. Com toda certeza. Eu, por exemplo, trabalho numa escola onde todos os cargos de chefia são femininos. São todos femininos, com toda certeza. Então nós temos ali aposentadorias e em 2020 a previsão
previsão, então, trabalharemos em casa. Hoje nós já trabalhamos bastante em casa. Seu chefe terá menos de 30 anos, também é um fato. Os jovens, muitos jovens estão chegando mais cedo à condição de chefia, não há nenhum demérito nisso, desde que esse chefe jovem não seja um déspota. E nós temos alguns chefes jovens que não são só déspotas, são desequilibrados, são pequenos tiranos. Né? Tiraninho que chegou àquela condição por várias razões, algumas com mérito, fato, outras porque houve uma leniência de alguém, um empurrão de alguém, um favorecimento ou um parentesco com alguém. E aí o carinha se arvora na condição de eu sei tudo e despreza aquele funcionário que tem um capital adquirido dentro da sua função, a experiência. Eu creio que a conciliação aí é muito boa, né? Temos alguns aventureiros, mas são alguns aventureiros, alguns são muito bons. E o fato de ser uma mulher é notório que as mulheres estão com cargos de liderança. Agora fica sempre essa questão. Mulher é um tema poderoso para o Enem 2015. Mulher é um dos temas dos quais nós apostamos mesmo para 2015. A questão é quando o salário da mulher será equivalente ao salário de um homem. Porque a mulher, infelizmente, tem o seu salário sempre reduzido. E se ela for mulher negra, então ela está lá embaixo. O salário dela é o menor de todos, mesmo fazendo a mesma função. Triste país, que é o nosso nesse contexto. Voltando para cá, felizmente nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes, tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos em comum. Então, isso que deve acontecer, mesmo por isso o trabalho em casa. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, aí está. Então, pessoas que querem trabalhar menos para ter uma qualidade de vida maior, isso já acontece em muitas situações. A preocupação com o meio ambiente, inequívoco dizer que isso também acontece e é essencial que aconteça. A vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos. Então também é aquela coisa, eu quero trabalhar sim, mas eu quero fazer o que eu gosto, quero trabalhar muito. Mas essa história de ficar trabalhando numa atividade da qual eu não tenho prazer, não dá. 2 poetas que ilustravam isso para nós, 2 poetas brilhantes. Manuel Bandeira sofria por ser funcionário público, reclamava do funcionalismo público, mas ninguém reclamava mais do que Carlos Drummond de Andrade. E há uma situação poética em que Drummond diz assim, os burocratas, eu vos odeio. O rancor dele com a burocracia da atividade laborativa, que é aquela história de bater o ponto de manhã, bater o ponto para sair para o almoço, bater o ponto para voltar do almoço, bater o ponto no final da tarde, ficar sentado o dia inteiro escrevendo, despachando. Que coisa, né? Algumas pessoas se aborrecem e querem sair disso também e realizar atividades que lhes deem prazer, mas que sejam trabalhos, né? Desperdício de talentos. Diz o filósofo ensaísta suíço Alain de Botton, em seu livro... não, isso é com você, Gilmar. Qual é o livro dele mesmo? The Pleasures and Sorrows of Works. Que beleza. Os prazeres e tristezas do trabalho, né? Ainda inédito no Brasil. Já não é mais inédito no Brasil. Não é mais inédito no Brasil, certo? E aí está, olha só. É interessante que pela primeira vez eles fizeram esse esqueminha aqui. O GRU, como o GRU gostaria de ver isso aqui, né? O GRU gostaria muito, né? Elton, o seu trabalho em 2020, olha aqui que beleza. Busca da qualidade de vida, está aqui. Inovação, aqui. XG, preocupação com o meio ambiente, está aí. E globalização, ou seja, atividades que deixaram de existir e atividades que existem. Que maravilha esse quadro. Então, o que o Enem traz sempre? O que o exame traz? O Exame Nacional traz uma ilustração, uma charge, uma tira, uma foto, um gráfico, um mapa ou este enunciado, esse postulado matemático aqui. Isso é um fato. Além disso, textos de apoio. Agora compete a você. O trabalho na construção da dignidade humana é o nosso texto dessa 8ª semana, 8ª aula. Então você me deve o quê? 8 redações. 8 textos você deve. Se você não os fez por algum motivo, faz o seguinte, dedique-se, faça 2 essa semana. Semana que vem você fará 3, 2 que você deve e 1 que virá. E assim até o final, até outubro, nós estaremos
inteiramente kit. E, ou seja, ficaremos felizes aqui. Professor João Mário, obrigado pela companhia. Perfeito. Professora Wanda, até a também próxima. na sintonia. Nós vamos firmes e contentes. Vamos na caminhada rumo ao Exame Nacional do Ensino Médio. Grande abraço a você e até quinta-feira. Não perca.